Se não apanharam em direto o último episódio com Dom Afonso Henriques, recomendamos muito irem à nossa página ver. E também poderão acompanhar o nosso convidado na sua conta de Instagram, Luís de Camões. E hoje temos connosco Luís Vaz de Camões. Oh, por favor, Camões chega perfeitamente. Este ano é especial para si, não é verdade? Sim, de facto, fiz 500 anos. Realmente já não caminha para novo. Temos algumas perguntas preparadas para si, para que explique à audiência algumas das suas reflexões. Senhor Luís, sobre a insegurança e a fragilidade da vida humana, aos olhos da atualidade existe um certo entendimento da condição humana, marcado pela inconstância e pela imprevisibilidade. Especialmente nas suas poesias, expressa a oscilação da sorte e as dificuldades existenciais que afligem o ser humano. O senhor descreve a vida como frágil, vulnerável ao destino, ao acaso e às adversidades do mundo, temas que são frequentemente abordados, ainda nos dias de hoje, sendo que a morte continua a ser inevitável. Sim, por exemplo, desculpa estar-te a interromper, mas temos o exemplo da Rainha Elizabeth II, que independentemente das suas conquistas ou do seu estatuto de vida, acabou por falecer tal como todos nós. Sendo assim, a morte continua a ser inevitável nos dias de hoje. Também observa uma incerteza que caracteriza a existência como uma oscilação constante entre os momentos de felicidade e os de dor. Ou seja, o nosso convidado revela uma visão melancólica da vida e conclui que o ser humano está à mercê das forças do universo. Exatamente, a sua poesia, por meio desta reflexão, revela a futilidade de certos anseios e a necessidade de ser humilde perante o destino, sendo a busca por sabedoria e virtude um dos possíveis caminhos para lidar com a morte. Como é que esta reflexão revela a sua visão sobre a inconstância e imprevisibilidade da existência e a relação do ser humano? Uau, excelente pergunta. Bem, qualquer um que tenha lido o meu grande livro sabe que mudanças, efemeridade, incerteza e, claro, a imprevisibilidade da vida humana são temas recorrentes. A natureza e o ser humano estão sujeitos a mudanças, não permanecem constantes. No primeiro canto, na estância 106, as minhas reflexões sobre a insegurança e a fragilidade da vida humana são visíveis na passagem. E passo a ler. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura a curta vida, que não se arme e se indigne no céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? Uau, passagem tão eloquente! A que se refere quando diz bicho da terra? Eu refiro-me, obviamente, ao ser humano. Este está sujeito a uma espécie de conspiração do céu, contudo, sai vitorioso. Sendo que este bicho pequeno, que somos nós, é tão frágil, digo e penso com razão que a nossa existência é transitória, mas, claro, alguns feitos ficam para a história, como este livro. A morte é certa, a vida é incerta e o ser humano está em constante mudança. Por isso, a inconstância e a imprevisibilidade da existência são constantes na minha poesia, que fazem um leitor lembrar-se disso mesmo. Luís respondeu perfeitamente à questão. No entanto, gostava de comentar que, na leitura dos Lusíadas, deparei-me com inúmeras observações suas. Porém, o que mais me interessou foi a temática dos infortúnios sofridos pelo não reconhecimento do mérito dos poetas. No contexto da sua obra, o Sr. Camões demonstra como os heróis, mesmo após realizarem grandes feitos, muitas vezes não conseguem o reconhecimento que merecem. É, de certa forma, o que lhe aconteceu. Sim, sem a menor dúvida. Desculpa intervir, mas Vasco da Gama, por exemplo, ao longo da sua viagem enfrenta desafios imensos. Mas, ao retornar a Portugal, vê-se confrontado com a indiferença das autoridades e a falta de honra por parte da sua própria nação. Exatamente. É cómico como na atualidade esta problemática permanece relevante. Diversos poetas, escritores e artistas continuam a lutar para que as suas produções sejam devidamente reconhecidas. Embora as redes sociais e a fama digital possam garantir visibilidade imediata para alguns indivíduos, nem sempre o mesmo acontece com aquele que cria trabalhos mais marcantes e duradouros. Muitas vezes, os artistas mais profundos e que realmente influenciam a cultura só são compreendidos e valorizados após a sua morte. Ou então, são reconhecidos apenas por um público muito restrito. É verdade. A fama bem longe soa e mais depressa a má que a boa. Portanto, gostaria de perguntar ao nosso convidado especial se, na sua opinião, o facto dos poetas, maior parte das vezes, não serem reconhecidos em vida reflete uma falha da sociedade em valorizar o verdadeiro mérito artístico ou será apenas uma característica inevitável do próprio ofício literário? Uau, outra pergunta interessante. Para lhe responder, é tanto uma falha da sociedade como uma característica do ofício. O espírito humano volta-se muito para as necessidades e os prazeres momentâneos, como todos sabemos. Nos meus dias compus cantos para a glória da pátria e sofri pela ingratidão dos que só tomavam em conta a utilidade imediata. Hoje em dia, claro, sofrem os distantes, como os músicos incompreendidos, os escritores que nunca chegam a publicar por desavenças com as editoras, pintores com quadros mas sem compradores, entre outros. A estrofe 81 do meu canto sétimo reflete essa insatisfação com o povo português
e o facto de não honrarem o meu canto. Passo a citar-me. E ainda, ninfas minhas não bastava que tamanhas misérias me cercassem, senão que aqueles que eu cantando andava, tal prémio de meus versos me tornassem. A troco dos descansos que esperava, das capelas de louro que me honrassem, trabalhos nunca ousados me inventaram, com que então do estado me deitaram. Ou seja, o presente é sempre ingrato com a vanguarda, mas há algo que nunca muda, nunca. É o tempo, no fim, quem faz justiça. Exato, tem toda a razão. Aliás, no canto oitavo também acaba por relacionar um bocado com isso. Por exemplo, a reflexão central aborda o poder corrupto do dinheiro e as suas consequências negativas sobre o caráter humano. Nessa parte do poema explora uma ganância e a busca pelo lucro, onde as pessoas podem agir de maneira egoísta, injusta, destrutiva, mesmo enfraquecendo virtudes como a honestidade e a lealdade. Algo que também acontece nos tempos modernos. Aliás, a corrupção sempre esteve bastante presente no nosso país. Exato, e o senhor apresenta uma crítica ao materialismo e ao modo como o dinheiro, quando desejado acima de tudo, corrompe tanto indivíduos como instituições. Também alerta sobre, por exemplo, os riscos da obsessão por bens materiais e como isso pode alterar valores e prioridades, levando até a conflitos e desordens. Sim, como acontecera no passado e continua a suceder. Tal como eu escrevi, este faz e desfaz leis. Pois, exato. E eu trouxe aqui uma questãozinha sobre esta parte dos Lusíadas. Como é que caracteriza o poder corruptor do dinheiro em relação às ações e às suas consequências humanas? Bem, de uma forma assim mais breve, porque eu podia passar dias a falar sobre isto, eu caracterizo o poder do dinheiro como uma força corruptora que influencia negativamente as ações humanas. No meu canto oitavo, como já referiu, mostro que a ganância e a busca por riqueza levam as pessoas a agirem de forma egoísta, desonesta e moral, destruindo virtudes mais importantes como a lealdade e a justiça. Uso o exemplo de Vasco da Gama, que é retido, ou até podemos dizer raptado, tendo de ser resgatado apenas devido a uma troca com mercadorias. Pois, exato. O dinheiro é algo que, quando colocamos acima dos valores éticos, gera conflitos, injustiças e bastante sofrimento social. Por acaso temos um exemplo recente disso no nosso país, é o caso Operação Marquês. Sim, exato. A Operação Marquês envolveu figuras políticas de alto escalão e grandes empresários. Esse caso está sentado com investigações de corrupção, fraude fiscal, lavagem de dinheiro, etc. Com até destaque para o nosso ex-primeiro-ministro José Sócrates, que foi acusado de envolvimento em um esquema de corrupção ligado ao setor empresarial, o que torna a crítica bastante atual. Bem, muito obrigada por ter vindo aqui responder às nossas questões, mas infelizmente o tempo já está a chegar ao fim. Espero que todos os ouvintes tenham sentido um pouco mais elucidados em relação a esta obra. E que voltem para a semana para o próximo episódio. Claro, não se esqueçam, miúdos, mais vale um livro na mão do que dois no mar.